Estamos falando, os modos, o verbo varia em modo. Os modos que nós vamos estudar são os modos indicativo, subjuntivo e imperativo. O que é que difere cada um desses modos? O modo indicativo é aquele modo que a gente tem certeza, é um fato que você tem certeza, que aconteceu, que acontece ou que vai acontecer, mas você tem certeza daquele fato. O subjuntivo, diferente do modo indicativo, é alguma coisa que você tem dúvida, que você não sabe, que você vai levantar uma hipótese. Vamos dar um exemplo. Eu cantei ontem à noite. É um fato certo ou é um fato hipotético? Ou é um fato que pode acontecer ou não? Eu cantei ontem à noite. É um fato certo. Aconteceu. Eu canto todos os dias. Vocês acham que é um fato certo ou um fato hipotético? Alguma coisa que pode acontecer ou não? Claro, se eu digo eu canto todos os dias, eu tenho certeza que canto todos os dias. Ou eu cantarei amanhã à noite. Eu estou dizendo alguma coisa que é certa, que vai acontecer, ou alguma coisa que eu tenho dúvidas de que vai acontecer. Claro que nesses três exemplos que eu dei, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro, eu estou falando de alguma coisa certa, alguma coisa que eu tenho certeza, ou que aconteceu, ou que está acontecendo, ou que vai acontecer. Quando eu tenho um fato certo, eu estou dizendo que eu estou no modo indicativo. Mas quando eu tenho um fato duvidoso, eu estou falando do modo subjuntivo. Por exemplo, se eu cantar amanhã, ele vai me pagar. Ele só vai me pagar se eu cantar. Eu vou cantar, você sabe, eu estou falando, tenho certeza de que vou cantar? Não. Porque isso depende de alguma situação. Não é um fato certo, não é uma coisa que eu tenha certeza. Ou, vou dar um outro exemplo. Quando eu cantar, ela vai aplaudir. Ela só vai aplaudir se eu cantar. Eu não estou falando que eu vou cantar e que ela vai aplaudir. Eu estou dizendo, quando eu cantar, ela vai aplaudir. Não é nada certo. Ela só vai aplaudir se eu cantar. É um fato duvidoso, hipotético. Embora de início, tudo isso que eu estou falando, ele pareça um pouco difícil, um pouco complicado, vocês estejam se retorcendo aí na cadeira dizendo, não estou entendendo nada. Esse momento de agora, eu só estou falando geral, dando uma geral no que nós vamos estudar, ok? Então não precisamos se preocupar, porque nós vamos falar disso com mais profundidade. E eu tenho certeza que antes de nós encerrarmos o conteúdo, vocês vão estar entendendo tudo direitinho. O outro modo que eu falei é o imperativo. O imperativo é aquele modo, como a própria palavra diz, né? É alguma coisa que eu estou mandando, que eu estou ordenando, ou então que eu estou sugerindo, que eu estou aconselhando. Por exemplo, faça as suas tarefas de casa. Nesse caso, o verbo fazer, ele está dando uma ordem. Eu estou utilizando ele no modo imperativo. Ou então quando eu abro uma receita, pegue a farinha de trigo e misture com a manteiga. Nesse caso da receita da empadinha, que eu acabei de falar aqui agora para vocês, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dando não estou dando uma ordem, mas eu estou dando uma série de normas para que essa empadinha dê certo. Nesse caso, eu também estou falando do modo imperativo. Tudo bem, nós conversamos agora sobre os três modos que nós vamos estudar nessa sequência, que é o modo indicativo, aquele que expressa alguma coisa certa, que você tem certeza. O modo subjuntivo, aquele que expressa alguma coisa duvidosa. E o modo imperativo, aquele que fala, que dá um conselho, que dá uma ordem. Esses são os três modos que nós vamos estudar. E a outra forma de variação do verbo é a voz. A voz do verbo, ela pode ser passiva ou ativa. Ativa é aquela voz onde o sujeito da oração, ele pratica a oração. Vamos dizer, eu cantei a música. Nesse caso, o sujeito sou eu. Que ação eu pratiquei? Ter cantado a música. Quando o verbo e o sujeito, ele está realizando uma ação verbal, eu digo que aquela voz
daquela oração, aquela oração está na voz ativa. Mas se eu disser, a música foi cantada por mim, a música, ela não praticou nenhuma ação, ela sofreu a ação de ter sido cantada por mim. Embora a música seja o sujeito da oração, nesse caso, o sujeito sofre a ação de ser cantado. Vamos dar um outro exemplo. Deixa eu pensar no exemplo. Eu fui à escola. A palavra eu, o menino foi à escola. Não vou utilizar mais o sujeito eu. O menino foi à escola. Quem praticou a ação? O menino. A ação de ter ido à escola. Nesse caso, nós estamos falando da voz ativa. O conteúdo de verbo foi estudado pelos alunos. Quem é o sujeito da oração? O conteúdo de verbos. Ele pratica a oração, ele pratica a ação verbal? Não. Ele sofre a ação verbal de ter sido estudado pelos alunos. Nesse caso, a voz verbal é a voz passiva, ok? Nós vamos, novamente, eu vou dizer para vocês, não se preocupem, nós vamos estudar isso futuramente. Estou dando só, passando o pano nas coisas em que nós vamos estudar. Observem mais uma coisa que nós vamos estudar sobre verbo. Eu vou dar 3 exemplos de verbo. No passado, o verbo cantar, eu vou utilizar ele na primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do singular. No pretérito, pretérito é a mesma coisa que passado. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Observem como são escritas essas 3 formas. Cantei, C-A-N-T-E-I. Cantaste, C-A-N-T-A-S-T-E. Cantou, C-A-N-T-O-U. Nessas 3 palavras, nessas 3 variantes do verbo, qual é a parte que permanece sem mudar? Vamos dar uma olhada que parte é essa que permanece sem mudar? Eu tenho cantei, cantaste, cantou. O que não muda nas palavras é esse pedacinho aqui, C-A-N-T. Cante, cante-ei, cante-aste, cante-ou. A essa palavra, a esse pedacinho da palavra que não varia, eu vou chamar ele de radical. Depois do radical, eu tenho uma vogal que eu vou chamar ela de vogal temática. E por fim, aquele outro restinho que vai me dizer, é esse outro restinho que vai indicar o tempo, o modo, que vai indicar também o número verbal. Então, nesse caso, esse outro pedacinho eu vou dizer que é a desinência verbal. Então, a palavra, o verbo, ela é formada por 3 partes. Uma parte é o radical,